aqueles que entram no santuário a fim de adquirir o autodomínio e descobrir os segredos de sua própria vida, constatam que suas forças e fraquezas são expostas à luz do dia e ficam entregues às suas próprias experiências, podendo tecer, em volta de si mesmos, um manto invulnerável composto da substância de sua própria vida. Discípulos ocidentais que escolhem o caminho da automaestria parecem não aceitar essa disciplina com a mesma força de entusiasmo e desejo e de conquista que os ocidentais deixam transparecer. Segundo a lei espiritual, a iniciação e a prova são iguais, tanto faz que ocorram no santuário ou cumpridas na vida diária do discípulo. Na época em que o santuário de Luxor se encontrava no plano físico, era exigido do discípulo procurar a nascente do rio Nilo. Agindo conforme a própria interpretação, alguns executavam a incumbência ao pé da letra, indo rio acima e atravessando os pântanos à sua procura. Outros mergulhavam profundamente em seus próprios corações. As duas provas eram válidas, pois tinham a mesma finalidade, isto é, ser metódico, assíduo e perseverante. Pouquíssimas pessoas chegaram a ver a fonte do rio Nilo, porque, em seu redor, existem cascatas caudalosas e floresta impenetrável. No entanto, os que realizaram essa tarefa surpreendente foram, no final da jornada, bem recompensados. Os discípulos que procuraram a fonte do Nilo, através de seu esforço interno, conseguiram o mesmo sucesso. E outros, ainda, por falta de perseverança, sofreram frustrações e fracassos. Vós, abençoados filhos, que viveis na crosta do planeta, tendes pouca experiência sobre as escavações efetuadas na superfície da Terra. Porém, o processo empregado pelos mineiros tem semelhança com o método exato para alcançar o desenvolvimento ou progresso espiritual. Um grupo de mineiros que deve extrair da terra o minério necessário à humanidade não pensará em usar, como um instrumento, uma colher. Primeiramente, tentará provocar uma abertura usando explosivo de alto poder ou perfuradora à pressão hidráulica. Quando o caminho do lado externo da montanha for aberto, serão colocadas escoras, vigas de madeira ou de ferro, como proteção aos trabalhadores que assim poderão atravessar essas galerias antecipadamente preparadas e executar seu trabalho. Perdoai minha franqueza quando digo que os discípulos que sobrevivem no percurso da senda espiritual ou querem fazer progresso sem o uso das chamas cósmicas, que foram preparadas visando essa finalidade, ou seja, abrir caminho e protegê-los durante a peregrinação,
podem ser comparados aos mineiros, se estes tentassem trabalhar na mina de quartzo com uma colher de chá. A substância existente em volta do planeta Terra é, se bem que invisível, tão pesada e firme como são as pedras e os rochedos nas proximidades das montanhas. Foi concedida para vosso uso toda a força explosiva e dinâmica da transformadora chama violeta, para, justamente, abrir novo caminho. O mineiro necessita de perfuradora para abrir novas galerias, e quando estas já estão livres, ele muda de lugar. Quando encontra outra parede rochosa, tem de usar novamente a máquina. Sem a estrutura protetora do ferro e madeira, a próxima perfuração iria provocar um desabamento e os mineiros ficariam soterrados. Mas, assim como a lei terrena exige que eles sejam protegidos por essas vigas de ferro e madeira, da mesma forma a lei cósmica vos provê com o manto de luz eletrônica que, entretanto, é despercebido por alguns e negligenciado por outros, disso resultando seu pouco uso. Assim, também é na vida diária. O uso da chama abre caminho durante um lapso de tempo, mas, para manter o progresso conquistado, ela deverá ser empregada constantemente. O exemplo das galerias desobstruídas por meio da perfuradora serve para esclarecer o discípulo que também ele poderá abrir seu caminho através da força dinâmica da transformadora chama violeta que o envolverá numa puríssima atmosfera, atraindo a si as forças da presença Eu Sou. Sem a proteção cósmica do manto de luz, estareis em perigo e a atmosfera em torno de vós será perturbadora. Vosso desejo de perfeição ficará soterrado pelos escombros da substância desarmonicamente qualificada e será quase impossível prosseguir na obra. E nem sequer tereis maiores garantias quanto à vossa segurança. Deixai que eu, com humildade, vos faça compreender que esta verdade fundamental não somente tem que ser reconhecida, mas também deverá ser aplicada antes que vosso progresso espiritual possa ser tolhido. Eu sou vosso amigo e irmão, com amor em meu coração, Serafis Bey.